Fala galera, pra quem for assistir depois, né, já vai estar aqui gravado, né? Então, o tema de hoje é preparação física para praticantes de jiu-jitsu. Os Cleiton, então, o tema hoje é preparação física para praticantes de jiu-jitsu. E só esperar a galera entrar aí pra gente começar o tema. O Pedro, só esperar a galera chegar aí pra gente começar o tema. A ideia hoje é eu falar um pouco sobre a preparação física, né? E trazer essa realidade aí pro nosso dia a dia, nossa rotina do jiu-jitsu. Beleza? Tem aqui algumas coisas anotadas para direcionar a minha fala. E depois tem uma interrogaçãozinha aí. Aí vocês colocam as perguntas na interrogaçãozinha, que depois eu vou estar respondendo, ficar mais fácil, que eu não perco nenhuma pergunta. Saudade de você também, Pedro. Ossi, Bruno. Vamos que vamos, galera. O tema de hoje tem muito conteúdo, muita coisa legal e algumas coisas que são meio místicas aí que a gente pode estar... Doutor Orles, tudo bom? Abração. E algumas coisas que a galera às vezes tem na cabeça que não é realidade, né? Mesmo do jiu-jitsu em relação à preparação física. Acredito que vai dar pra gente ter uma conversa bem legal sobre isso. Estão me ouvindo, galera? Estão me ouvindo? Tá me ouvindo de boa? Que eu tô com o microfone de lapela aqui, coisa rica. Ossi, estão me ouvindo de boa? Tranquilo? Dá um ok aí, um ossi, só pra saber. Ossi. Galera, tô com o meu caderninho aqui, ó. Tudo anotadinho aqui pra gente não se perder. E aí, Cleito, como que tá as coisas aí? Você é Goiânia, né? Show! Então, galera, tem uma caixazinha de pergunta aí que é uma interrogação. As perguntas, vai colocando aí, porque depois daqui a pouco eu vou começar a responder as perguntas. E aí eu não perco nada, porque aqui, se eu for puxando, eu vou acabar perdendo as perguntas. Às vezes passa direto. Beleza? Vamos lá, né? Vamos começar. Eu falei 22h07, né? Comecei às 22h07. Preparação física. Olha só que interessante, né? Porque às vezes as pessoas têm a ideia da preparação física. Pode dar coraçãozinho aí, é bom que a live aparece para mais gente. Às vezes a pessoa fala de preparação física e muita gente tem a ideia equivocada de preparação física. Por que eu tô falando isso, tá? Porque as pessoas normalmente chegam para mim e falam assim: poxa, eu estou malhando, mas eu queria também fazer preparação física. Preste atenção. Ela fala que ela tá malhando, mas ela queria fazer uma preparação física também, né? Ou então a pessoa fala assim: ah, eu tô malhando, mas não dá. Eu queria fazer uma preparação física junto para poder focar pro jiu-jitsu. Galera, preste atenção, eu até anotei aqui o que é preparação física, né, pra gente começar. Qualquer coisa que você faça, tá? Qual é o meu foco, tá? Meu foco é o jiu-jitsu, o Ossi Kleber. Meu foco é o jiu-jitsu, certo? Então a gente tá falando de jiu-jitsu. Qual é a atividade principal? Jiu-jitsu. Qualquer coisa que não seja jiu-jitsu, qualquer coisa que não for atividade de jiu-jitsu, vai funcionar como preparação física. Agora, se ela tá bem ordenada, bem orquestrada, né? Essa interação tá bem feita com o jiu-jitsu, aí são outros 500, é uma outra coisa, né? O Sierman. Então, isso é muito, muito importante você anotar. Eu acredito que essa aí é um ponto aí que você deve anotar. Preste atenção. Se o teu objetivo é o jiu-jitsu, tá? E você tá fazendo outra atividade, eu tô correndo, eu tô nadando, eu tô malhando, eu tô fazendo crossfit, tô fazendo funcional, tô fazendo específico, qualquer outra coisa que você faça, isso funciona como preparação física. O que é a preparação física? A preparação física é uma atividade, tá? Que ela pode ser específica de fato com movimentos da luta ou não, tá? Mas que ela vai servir a sua modalidade principal, que no nosso caso é o jiu-jitsu. E aí eu já entro em outro ponto aqui, né?
que é... Cadê que eu anotei? A preparação física, ela não... equipe do Léo Viana aí de Paracatu, equipe GF Team de Paracatu. Galera, a preparação física, ela não é o principal. Infelizmente, alguns profissionais aí da parte de preparação física, e aí, infelizmente mesmo, né? Alguns, assim, nunca foram atletas de jiu-jitsu, nem sei se colocaram o kimono alguma vez na vida, colocam a preparação física como se o cara ganhasse a competição de jiu-jitsu porque o cara fez preparação física. Não, preste atenção. A preparação física, ela não é o motor principal. A preparação física, ela é um auxiliar. Ela tem que funcionar como auxiliar. A preparação física, ela vai servir ao jiu-jitsu. E não o jiu-jitsu servir à preparação física. E como é que você sabe isso? Por exemplo, o cara chega pra mim e diz que ele malha de segunda a sábado, faz a atividade dele, as atividades paralelas, e treina jiu-jitsu de segunda a sexta. Tá errado. Tá errado, porque ele não pode fazer atividade paralela mais do que o jiu-jitsu. A não ser que, aí tem um ponto, né? Quando a pessoa tem uma lesão específica, alguma coisa que limita, mas aí é uma coisa muito específica. Mas na maioria das vezes, tá? Você tem que fazer mais jiu-jitsu do que preparação física. Porque é o teu objetivo. Não tem lógica eu me desgastar na preparação física e na hora que eu for treinar, eu tô cansado pra caraca, muito mais cansado na semana, né? Porque eu fiz muito mais a parte física do que o jiu-jitsu. Não é assim que funciona, tá errado, tá? Tá equivocado pra caraca. A ideia é a preparação física servir ao jiu-jitsu. Isso é um ponto muito importante que infelizmente muita gente peca e, como eu falei, infelizmente profissionais têm pecado nisso, têm colocado a preparação física como se fosse a magia do desenvolvimento do atleta. Não. Quem faz preparação física comigo, e aqui tem gente aqui que já entrou aí que eu já vi, sabe que eu normalmente falo o quê? Eu vou coordenar o treino de musculação ou do que a pessoa for fazer. Tem gente que prefere fazer em casa. Aí depende do que a gente vai estar trabalhando. A preparação física, como eu falei, ela tem que servir. Agora, qual estratégia eu vou usar depende muito do que a pessoa ela se propõe a fazer. Mas eu normalmente falo assim, eu também vou coordenar o seu treino de jiu-jitsu. Tem como? E na maioria das vezes tem como. Mas existem pessoas que não. Tem pessoas que o professor não deixa, o professor acha que, infelizmente, né? Eu estou querendo me meter no trabalho dele. Na verdade, é uma conversa. Eu estou sempre aberto para conversar com o professor e explicar o porquê que aquela pessoa ela precisa, naquela fase, treinar daquele jeito. E aí, galera, é uma interação, uma conversa. E claro, se o cara não permitir, eu não posso interferir na aula dele. E aí eu tento, de outra forma, estar trabalhando aquilo que ela poderia estar trabalhando no próprio jiu-jitsu. E aí eu vou tentar trabalhar de uma outra forma, o que não é o ideal. O ideal é com o próprio jiu-jitsu. Mas, como eu falei, né? A preparação física servindo ao jiu-jitsu. E aí, como eu falei, tem profissionais que falam, parece que bota a preparação física como se ela fosse, o cara ganhou porque fez preparação física comigo. Não, você ajudou o cara, ele ganhou porque ele treinou jiu-jitsu. A preparação física pode ter contribuído muito, mas não tanto assim, né? Aí, quais são os serviços que a preparação física pode te ajudar? Por exemplo, nesses casos, Walter, tudo bom? Nesses casos, tá? Quando o professor ele não quer abrir espaço para você trabalhar o tempo de treino do seu aluno, e ele vai treinar sempre do mesmo jeito lá na aula dele de jiu-jitsu, então, o que acontece? Ele vai trabalhar sempre de um jeito, então o corpo dele, para o treino de jiu-jitsu, ele vai estar estagnado, ele vai estar... Porque se não tem alteração, se não tem ondulação, ele fica na mesma. Aquilo ali vai ser sempre um platô. Que pode ser um platô exagerado para ele, que pode ser algo que ele não alcance, aí ele se lesiona, né? Ou pode ser algo baixo. Às vezes o cara tem um rendimento bizarro e o treinamento pode sim, Kleber, coloca na caixinha que depois eu vou olhar. Aí, ou ele pode estar no platô baixo, aí o cara tá voando e o professor tá dando um platô lá embaixo para ele, tá dando um treino lá embaixo para ele e ele não consegue evoluir.
Então aí, no caso, a preparação física, o cara tem que ter essa sacada e tentar trabalhar na preparação física o que não está sendo trabalhado no jiu-jitsu. Agora, como eu falei, quando eu consigo, e na maioria das vezes eu consigo, conversar, né? Aí, muitas pessoas também que me procuram são professores, então fica muito mais fácil, porque é ele que coordena o treino, né? Então, aí eu falo assim, pô, treina dessa forma aqui, ou então faz tantos rolas nesse momento, com esse descanso, faz tantos rolas menor ou maior, e quando eu consigo fazer isso, então facilita muito a vida, porque a adaptação dele é totalmente específica à própria modalidade. E aí, galera, a chance de dar certo é muito grande mesmo. Então a preparação física, ela tem a ideia, né? Ou de suprir o que não está sendo trabalhado no jiu-jitsu, que como eu falei, pode acontecer, esse exemplo que eu dei, ou de dar base para que no jiu-jitsu ele desenvolva mais. Então, por exemplo, se você consegue trabalhar no jiu-jitsu bem, né? Você está tendo um bom trabalho, você está conseguindo trabalhar todas as variáveis de utilização de energia, que é isso que é muito importante, tá? Galera, eu vou falar uma parada aqui, se estiver muito acelerado, vocês falam, tá? Que o que eu tenho que fazer no jiu-jitsu? Eu tenho que tentar trabalhar sempre todas as reservas de energia que meu aluno tem. Tanto a rápida quanto tanto a muito rápida, quanto a longa, né? Basicamente são 3. E essas 3, elas também têm 2 formas de trabalhar cada uma. Então eu tenho 6 tipos de trabalho para estar fazendo dentro do jiu-jitsu em relação a tempo, descanso, tá? E isso, se eu conseguir fazer isso, é perfeito, porque, cara, você vai fazer todas as possibilidades que o corpo do teu aluno precisa, e depois você vai trabalhar perto das competições a que ele mais precisa. Então é perfeito, isso é ótimo. Então se você não trabalha isso no jiu-jitsu, eu vou ter que trabalhar isso na musculação. Agora, se você já trabalha isso no jiu-jitsu, na musculação eu dou uma base para que quando você estiver trabalhando no jiu-jitsu, teu corpo desenvolva melhor. Então eu te dou uma base para você trabalhar melhor o jiu-jitsu. É isso, tá? Ou a terceira coisa, que é quando o cara está lesionado. Então a musculação, a preparação física específica, o funcional, qualquer outra atividade que você vai estar trabalhando como preparação física, ela vai dar um suporte para evitar lesão. Olha, entendeu a ideia? Evitar lesão ou curar uma lesão. Se tiver bem treinado, se tiver bem coordenado a atividade física e o treino de jiu-jitsu, você já evita lesão naturalmente, porque tá bem coordenado. Então isso já é que chama de já é um treino para evitar lesão, porque ele vai treinar o suficiente, tá? E consequentemente ele vai recuperar o suficiente e o necessário. Tranquilo até aqui, galera? O Herman colocou aí errou muito sobre isso, né, Herman? Beleza, galera? Então eu fechei essa parte aqui que eu vou falar para que serve a preparação física, ok? Deixa eu clicar aqui para saber meu tempo. Então vou ver se tem alguma pergunta aqui que der para responder, depois eu vou lá. Opa, temos 6 perguntas aqui. Vamos lá. Pedro, galera, esse é meu nutricionista, tá? Se meu abdômen estiver aparecendo, ele faz parte disso. Uma semana com 2 treinos por dia, de segunda a sexta, sendo jiu-jitsu mais musculação 3 vezes na semana e jiu-jitsu 2 vezes na semana, está correto? Não sei se eu entendi. Uma semana com 2 treinos por... tá. Uma semana com 2 treinos por dia. Tá, no caso, 2 sessões de aula, né? Uma aula no horário, uma aula no outro. Sendo 3 vezes na semana jiu-jitsu e musculação e 2 vezes na semana jiu-jitsu e jiu-jitsu. Tá certo ou tá errado? Vamos lá, galera. Depende, tá? Depende do qual o objetivo do aluno. Outro dia me perguntaram assim, nem anotei isso, mas quantas vezes eu tenho que treinar por dia? Depende. Tem atletas que quando eu vou fazer o planejamento, quando eu faço o cálculo de quanto que ele tem que treinar, dependendo do tempo que a gente tem para treinar, eu olho lá e falo assim, cara, tu vai precisar de 3 aulas para cumprir isso aqui. Consegue? Se for atleta, né?
Ah, consigo, ótimo. Não consigo, pô, agora tem que dar um jeito aí, vamos ver então. Então tu vai fazer 2 aulas mais longas. Então depende, tá, Pedro? Por que depende? Porque às vezes o volume de treino que você precisa para um atleta, ele é muito grande numa fase do treino. Não sempre, tá? Pode ser que esse mesmo cara, e possivelmente, né, que começou fazendo 3 sessões por dia, 3 aulas no dia, né, ele lá na frente, perto da competição, faça uma só, né? E possivelmente isso vai acontecer. Por quê? Porque não é o quanto que eu tenho que treinar sempre, é o quanto que eu tenho que treinar em cada fase. Então depende do volume de treino que eu tenho que fazer para esse meu aluno. Por exemplo, hoje eu montei um planejamento, né? Eu fechei com a pessoa, eu montei o planejamento dela e tal, e aí eu conversei com ela. A gente tem um tempo para cumprir no dia. O tempo que ela vai cumprir no dia, tá? De jiu-jitsu cabe numa aula só. E eu tenho 3 vezes na semana ou 4 vezes, a gente vai estar trabalhando, nessa fase agora vai ser 4 vezes na semana, a gente vai estar trabalhando a musculação, né, a parte física. Então, 4 vezes na semana ele tem 2 sessões, 2 aulas. E uma vez na semana ele vai ter uma aula só. Nessa fase isso comporta. Pode ser que lá na frente a gente precise de 2 aulas de jiu-jitsu e uma de preparação física em determinada fase. E aí depende do volume que a gente tem. Beleza? Tranquilo? Osse? Respondido, Pedro? Deixa eu ver mais uma aqui. Sem ser para competidor, só para treino mesmo. Com certeza, porque qual é a ideia? Olha só, a preparação física, ela tem a ideia de permitir que você treine melhor. Basicamente é isso. Ela vai servir ao jiu-jitsu. Se você é competidor ou não. O cara que é competidor, a diferença é que ele tem uns períodos muito amarrados. Então, esses períodos amarrados, você tem que saber, para cada competição ter um cálculo muito certo. O cara que não é competidor, que ele não tem uma competição em mente, ele está treinando só por saúde, é um pouco mais tranquilo de você trabalhar, porque você pode pensar num tempo ideal e trabalhar cada capacidade física que a gente vai passar por elas na musculação ou em outra área, né? A gente vai estar passando por cada capacidade física com muito mais tranquilidade. Agora, o cara que vai competir, às vezes você tem que pegar e escolher qual capacidade física. Bota essa pergunta, por favor, na interrogação. Pierre, por favor. Bota na interrogação, porque eu posso perder essa pergunta. E aí, então assim, o cara não é competidor. Pode fazer? Deve. Porque aí, por exemplo, a gente pode trabalhar muitas outras possibilidades com mais calma. E o cara que é competidor, às vezes vai ficar tão amarrado o tempo dele, porque ele tem uma competição semana que vem, aí depois ele tem uma competição daqui a 3 meses, e às vezes tem capacidade física que eu vou passar muito rápido por ela, ou, dependendo do tempo, tem capacidade física que eu não vou conseguir trabalhar, porque não dá tempo dela se manifestar do jeito que ela deveria. Então a gente acaba suprindo isso. Beleza? Pedro, a pergunta que tu fez, cara, já matou uma das que eu tinha anotado aqui. Muito bom. Tu fez 2 perguntas, né, Gerson? Acabei já. Vamos lá. Qual foi a atividade de preparação que melhor auxiliou uma preparação para jiu-jitsu? Deixa eu ver se eu entendi. Acredito que a pergunta seja: qual a melhor atividade para se preparar para o jiu-jitsu? É isso, o Orlis? É essa a pergunta? Então, assim, primeiro, galera, depende muito de como você trabalha. Por exemplo, tem algumas formas de trabalhar que eu não faço. Tem algumas estratégias que eu não utilizo. Não é a minha linha de preparação. Não é a minha linha de pensar na preparação. Tem pessoas que trabalham a preparação física de uma forma e eu trabalho com uma linha, ok? Então, assim, aí se você me perguntar qual é a melhor forma de se trabalhar, depende muito da pessoa, do objetivo, tá? E do momento, da fase que você tá. Pode ser que na fase que a gente pensou em 1 ano de preparação, tá? Pode ser que nessa fase agora,
a gente pensa que, pô, eu vou precisar de muito peso, de repente ficou ali, eu analisei, eu acho que vai precisar de muito peso. Então, de repente, nesse momento, a musculação cabe muito, tá? Aí, de repente, mais pra frente, eu vou falar, cara, agora não tem necessidade de musculação. Então, vamos fazer só no tatame mesmo a sua parte de preparação física? Consegue entender? Depende muito da pessoa, tá? Porque da pessoa, né? Do momento, da fase e do objetivo. Qual é o mais importante de tudo? O mais importante de tudo, tá? É você saber que independente da estratégia que você vai usar, se vai ser musculação, se vai ser, como eu falei, específico, o que vai ser? Independente daquilo ali, ela tem que estar respeitando as fases para o atleta ou para o praticante de jiu-jitsu. Se não estiver respeitando as fases, não adianta, pode fazer o que você quiser, tá? Porque a chance de dar errado é muito grande, ok? Respondido? Vamos ver aqui. Volume versus cargas ou volume e drill? O que é mais importante na fase inicial do treinamento? Depende Bena, Pierre, vou te chamar de Pierre, que eu não sei se está faltando. Benac. Então, Pierre, depende como falei, do que vai ser pensado. Mas inicialmente uma coisa é certa, volume alto, ok? Volume alto sempre. Por quê? Porque você começa com muito volume e depois você termina com baixo volume. O grande problema da sacada da preparação física é o quanto de volume vai se começar. Porque aí a pessoa às vezes meio que chuta e tal, mas o volume inicial tem que ser maior do que o volume final, tá? Isso é o base. Agora, se você vai começar, se você entendeu que inicialmente a carga, no caso o peso, né? O peso vai ser alto, tá? Se essa é a tua metodologia de treino, beleza. Você só tem que estar embasado para estar fazendo isso. Tem pessoas que trabalham dessa forma, tá? Agora, se de repente o cara achar que já é a hora de se trabalhar específico, jogar pro drill, tá? É uma visão. Só abrir aspas aqui, galera, drill, tá? Drill como deveria ser feito, que a galera trabalha drill e faz o quê? Muita velocidade, né? Essa é a ideia do drill. Então, essa ideia do drill, ela não cabe inicialmente, tá? Dependendo do tempo que você tiver, você não tem necessidade de ficar fazendo em velocidade. Porque a velocidade, ela vai mudar algumas coisas no teu organismo que é uma adaptação rápida, mas também que você perde rápido. Então, isso aí, o ideal é estar se fazendo mais perto da competição. Agora, vamos pensar que o drill aí seja quantidade de técnica. Beleza, pode usar volume alto de repetições, mas não necessariamente repetições rápidas. Eu aconselharia não fazer repetições rápidas no início da sua preparação. Não tem lógica ainda. Não tem lógica fisiológica, ok? Mas lá na frente ela vai ter sim. Porque toda vez que você faz em velocidade, ela muda algumas coisas dentro do teu organismo, mas para manter isso é muito custoso, tá? Uma quantidade alta de enzimas, uma quantidade alta de proteína. E para manter isso é muito custoso. Então, você acaba perdendo isso mais rápido. Agora, quando você joga isso para perto da competição, não dá tempo de você perder. Na verdade, ela vai se manifestar da melhor forma perto da competição mesmo, ou no período competitivo ali. Beleza? Mas você pode jogar o volume de técnica lá em cima, até deve. E aí, se a técnica você já vai priorizar a perfeição do movimento, aí também é uma questão de se conversar. Porque às vezes você quer mais volume pela repetição do gesto em si do que a perfeição do movimento. Às vezes a gente preza mais o volume e deixa para ir lapidando aos poucos. Não necessariamente cobrar a técnica certinha desde o começo, mas cobrar às vezes mais a movimentação da posição. Já viu aquela galera fazendo para um lado e para o outro? Ela não tá, e às vezes não faz o movimento completo, ela não está priorizando a técnica. Quem faz aquilo ali achando que está ganhando técnica, não está ganhando técnica. Ele está ganhando um volume de movimentação, ela está criando um estresse na musculatura e não técnica. Se ela faz aquilo ali pensando que está ganhando técnica, pelo amor de Deus, para agora, tá? Aquilo ali é para outra coisa, tá? Agora, se você quiser ganhar
técnica, ganhar o movimento técnico, padrão da técnica, né? Do teu movimento, do teu melhor movimento, não é daquele jeito, ok? Aquilo ali é para uma outra situação. Também a galera pensa isso aí meio equivocado. Vamos lá. Por que não é bom um atleta de jiu-jitsu treinar hipertrofia? Até respondi essa pergunta, né? Mas, galera, hipertrofia, tá? Ela é muito lesiva. E outra coisa, para que haja essa transformação muscular, para que haja esse aumento do volume muscular, que é a hipertrofia que a maioria da galera pensa, tem outras formas aí da gente pensar hipertrofia. Mas vamos pensar assim, que é o que a maioria pensa, tá? E aí fica mais fácil a gente visualizar. Para ter esse ganho muscular, a fibra muscular é muito lesionada, a tensão muscular é muito alta no tendão, nos ligamentos, e aí você precisa de um tempo de recuperação maior. Aí você vai para o jiu-jitsu, a tensão do treino de jiu-jitsu, dependendo de como você treina, é muito alta se você estiver treinando em muita intensidade. Então eu aconselho na hipertrofia, no início da temporada de treino, na fase inicial, caso seja necessário se treinar hipertrofia. Por quê? Porque naquela fase, tá? Você pode treinar volumes altos com intensidade baixa. Então, ela não vai criar uma tensão muscular tão alta quanto os treinos que você vai fazer de volume alto, que aí você acaba não exigindo tanto para se lesionar dessa forma. Beleza? Espero ter respondido. No meu caso agora, Master 3, tá velho, hein, Bruno? Uma vez na semana, 2 vezes cross. Malhar uma vez na semana, 2 vezes cross e os 5 dias de jiu-jitsu, tá legal? Na folga, né? Vamos lá. Primeiro, tá? Respirar fundo. Vamos lá. Primeiro, por que você vai malhar uma vez na semana e vai fazer 2 cross? O que uma coisa vai interligar com a outra? Se o teu professor de crossfit conseguir conversar com o teu professor de musculação e eles fizerem os treinos que se coordenem, você pode fazer. Se eles não conversarem, eu te aconselho a não fazer. Ou você faz só musculação, ou você faz só crossfit. Não tô entrando se crossfit é bom ou ruim. Calma, tá? Tô falando em termos de atividade. Se você fizer uma vez musculação e 2 vezes crossfit, e eles não estiverem conversando, se não estiver interagindo esse treino, já tá errado, ok? Porque um pode anular o outro, ou a tensão pode ser muito alta e te prejudicar, causar uma lesão por fadiga desnecessária na musculatura. Agora, tá? CrossFit. O CrossFit como atividade, tá? Botar assim, o método box, né? Não é nem a marca CrossFit em si. Mas sim, o método box, aquelas atividades, aqueles exercícios, eles são bons. Mas da forma que é utilizada a vida toda no CrossFit, talvez não te sirva. E possivelmente não vai te servir. Por quê? Porque o CrossFit ele tem um pensamento muito direcionado para o próprio CrossFit. Então, assim, os volumes altos, as intensidades altas, os games, o CrossFit é uma gamificação, né? Por quê? Porque ele visa o próprio game, que é o CrossFit, e também dentro dos boxes, pelo menos a maioria é assim, tá? Ali tem sempre aquela competição de quem fez mais rápido tempo, tem alguns desafios. Isso não necessariamente vai te ajudar diretamente pro jiu-jitsu, tá? E aí você tem que ter... Agora, se você tá fazendo crossfit e você faz jiu-jitsu, mas o jiu-jitsu não é teu objetivo, o crossfit é teu objetivo, perfeito. Continua fazendo, mete bala, foco total. Agora, se o seu foco é o jiu-jitsu, você tem que conversar com o seu professor de crossfit, porque ele vai ter que respeitar as fases do jiu-jitsu. Se você vai competir, ele vai ter que respeitar as fases de competição. Se ele não respeitar, porque aí você deveria estar numa fase que o volume do jiu-jitsu tem que estar maior do que na parte física. E aí o cara vai e bota o volume lá no alto do crossfit. Vai se arrebentar. A chance de lesão é muito grande, quem vai sofrer vai ser você. Não te aconselho isso, ok? Pô, Jorge, eu vou deixar o seu por último aqui, tá? Porque a tua ideia é muito boa e eu vou dar um conselho, sim. Vou dar um conselho pros Masters no finalzinho aí. Qual
qual a melhor maneira de fazer testagem de qual a melhor maneira de fazer testagem no meu aluno? Acredito que seja isso. Então, Erma, no jiu-jitsu não tem teste para o jiu-jitsu. Aí uma galera fala assim, vou fazer o teste de força e tal. Quando eu faço o teste de força na musculação e o cara responde que aumentou a força, não necessariamente ele aumentou a força na luta. Porque se aumentar a força na musculação é aumentar a força na luta, né, o cara que fosse muito forte na musculação, ele seria muito forte na luta. E então eu pegaria, por exemplo, eu sou 60 quilos, 64 quilos. Aí eu pego um cara que levanta 500 quilos lá no agachamento, então ele vai me pegar na luta e vai conseguir me arremessar quantas vezes ele quiser. E não necessariamente na luta acontece porque é uma dinâmica diferenciada, né? E vamos guardar essa ideia agora, tá? Agora vamos para outra. Então, alguns testes não necessariamente vão ser reais, mas você pode fazer teste na musculação, por exemplo. Agora, você pode fazer teste na própria luta. Por exemplo, você pode escolher a técnica predileta do seu aluno e pedir para ele fazer, né, quantas vezes ele faz, por exemplo, em 1 minuto. O máximo de velocidade possível, com o movimento completo ou parcial. E você vai escolher e você vai anotar. E aí, quando ele fizer, começou agora, ele fez armlock na guarda, não armlock fajutão, daqueles que querem enrolar não, mas armlock completo. Aí ele fez 30, tá? Em 1 minuto, vamos supor. E aí, daqui a um tempo, você repete o teste. E aí ele fez 32. Aí daqui a um tempo você repete o teste. Aí ele fez 35. Tá tendo uma progressão desde que ele respeite o mesmo padrão que ele fez antes. Aí se você quiser bem certinho, você pode filmar. Porque aí você tem exatamente como ele fez e pegar alguém ou a mesma pessoa que ele fez, né? Para não ter dimensões, pegar um cara, sei lá, com 100 e poucos quilos e outro com 60, a dimensão diferente vai dar diferença no teste. Essa é uma forma. A outra é quedas técnica em pé, você pode testar também. Você pode testar com os movimentos do próprio jiu-jitsu, né? E isso aí já vai te dar uma ideia. E tempo de isometria na própria atividade também tem como fazer os testes. Agora, cara, tem gente que faz teste de VO2 correndo, né? Assim, o jiu-jitsu não é corrida. O VO2 tem uma característica que a galera da luta negligencia muito, que ele chama de diferença arteriovenosa de oxigênio, né? O que é isso? É o quanto de oxigênio que a sua musculatura utiliza. Isso é muito determinante para o VO2, que é uma forma de mensurar a capacidade cardíaca, né? A saúde do coração, desse sistema, né? Da utilização do oxigênio. Aí o cara faz na corrida, só que na corrida ele só usa a perna. Então a capacidade de utilização de oxigênio só na perna pra gente não serve, né? Agora, pra corrida serve, mas pra gente não. Então, assim, não é algo tão fidedigno. Para usar algo que não é fidedigno, para usar qualquer coisa, é melhor você criar o teu teste dentro da sua aula e ele vai ser fiel para você, desde que você reproduza ele na mesma condição. Fica show de bola. Ossi, estamos acabando as perguntas? Caraca, no treino de jiu-jitsu, para ser campeão, se prioriza volume ou intensidade ou depende? Ossi Kleber, grande abraço aí. Então, depende, né? Depende. Por quê? Na verdade, depende de quem? Depende da fase. O lutador de jiu-jitsu ele tem que treinar o volume, o lutador de jiu-jitsu ele tem que treinar a intensidade, tá? Agora, em que momento vai estar dando ênfase aqui? Aí vai depender do tempo que você tem para trabalhar com o teu aluno e vai depender, tá? Do planejamento em geral. Porém, presta bem atenção. Inicialmente, volume mais alto. Perto da competição, intensidade mais alta. Se inicialmente o volume está alto, a intensidade vai estar baixa, né? Há um princípio que diz que o volume ele é inversamente proporcional à intensidade. Então, se o volume sobe, a intensidade desce. Se a intensidade sobe, o volume desce.
Então, perto de competição, intensidade altíssima. Então, volume baixíssimo. Aí, como é que eu sei qual o volume que eu tenho que treinar e qual a intensidade? Vai depender do atleta que você tem, de muitas outras particularidades da categoria, de como ele luta e tal. Olha o fuso horário, galera, velho tem prioridade. Opa, foi mal. Tá na Tailândia, Jorge. Pô, eu olho pra você, eu penso que você tá aqui. Vamos lá, galera. Esse aqui já foi, desculpa. Sou Master 2, tenho 1,64 e encontrei alguém mais baixo do que eu. Estou com 80 quilos. 80 quilos para 1,64 é muita coisa, hein? O que sinto é disparidade de altura. O que posso melhorar no jogo? Cara, eu tenho 1,67, tenho 64 quilos, né? E assim, agora em off, sem treinar, eu só tô treinando em volume alto, não tô treinando em intensidade porque eu não vou competir agora. Mas eu quando no plumo, eu acho o cara mais alto do que eu. E às vezes quando eu luto no pena, competição menores e tal, quando eu quero testar alguma coisa no jogo, aí eu vou e luto no pena. E aí os caras são muito altos. Imagina você com 80 quilos, você vai pegar os caras muito altos. Aí assim, não tem como eu te dar uma dica de jogo, tá? Por que isso? Porque é uma particularidade. E aí eu não sei como que você luta, não sei qual a tua forma de pensar a luta. Mas precisaria sentar, ver você lutando, ver suas lutas, ver como que você se comporta melhor. Porque às vezes, cara, não é o que todo mundo faz que vai dar certo com você. Mas a forma como você luta. O Marcelo Garcia, por exemplo, para a categoria dele, ele era baixo. E ele acabava conseguindo fazer uma guarda X, mesmo com a perna mais curta que o adversário dele. Ele tinha um bom desenvolvimento para o jogo que ele adaptou. Eu te aconselho testar algumas possibilidades. Uma delas vai servir para você. Se alguém falar para você, faz meia guarda porque você é menor, talvez não seja, tá? Mas testa. É uma possibilidade. Agora, você tem que ver qual é a sua melhor qualidade. Por exemplo, você sai bem de baixo ou você tem um bom equilíbrio. Então você, aí, por exemplo, vai trabalhar perto ou vai trabalhar longe, né? Isso aí vai fazer a diferença no teu jogo. Então é isso que você tem que ver. E aí não tem como eu te dar uma dica. A dica que eu tô te dando, na verdade, é essa. Você tem que testar e ver qual que vai se adaptar melhor para você. Jiu-jitsu não tem, em termos de jogo, não tem uma receita pronta. Cada pessoa vai se adaptar. O meu jogo, por exemplo, ele é um antijogo para minha categoria. Porque eu jogo mais lento, eu sou mais parado. E a maioria do pessoal da minha categoria é mais rápido, gira, né? E eu sou o pessoal fala que eu sou um jogo de pesado, né? Eu tenho um jogo mais travado, mais isometria. Agora, então, quantas vezes treinar? Por que fazer musculação? Eu já falei, né? Porque fazer preparação física. Eu dei os pontos, né? Que seria compensar o que o jiu-jitsu não está compensando quando o treino não está periodizado. Ajudar o jiu-jitsu quando o treino já está bem periodizado, mas trabalhar as capacidades para auxiliar, prevenir lesões, né? E curar lesões, dependendo da situação. Quando não fazer preparação física. Essa é boa. Quando não fazer preparação física. O cara chega pra mim e fala assim, Lúcio, eu tô treinando o cara, tá? Eu tô montando a preparação física dele. Aí fala pra mim, pô, semana que vem eu não tenho tempo só tenho um horário. O cara, presta atenção, hein? Qual é o foco dele? Jiu-jitsu, né? Ele fala pra mim, eu só tenho um horário pra treinar. Eu treino jiu-jitsu ou musculação, botar aqui assim, ou preparação física. O que vocês acham que eu falo pra ele? Jiu-jitsu. Então, quando não treinar musculação, quando não treinar preparação física, quando o cara só tem espaço para uma atividade naquela semana e, por exemplo, ele vai competir o quê, galera? Jiu-jitsu. Então, vai treinar jiu-jitsu. Não faça preparação. Qual é a diferença? O jiu-jitsu tem que estar bem coordenado, bem planejado. Não vai treinar jiu-jitsu a semana toda do mesmo jeito, porque a chance de você não estar ganhando é muito grande ou de você estar indo para um lugar que você não sabe onde é. É muito grande.
tá? Mas se tiver que escolher, escolha o jiu-jitsu nesse caso, tá? Agora, e se o cara tiver lesão? Aí pode ser que ele não tenha que treinar jiu-jitsu. Porque às vezes o cara tem uma lesão muito séria e aí, assim, se ele for treinar, ele pode acabar forçando mais a lesão. Aí pode ser que você tire ele um pouquinho do jiu-jitsu, do treino, do rola, para naquela semana ele fazer a preparação e você dar uma atenção maior para a lesão dele. E o jiu-jitsu ele fazer de repente só a parte técnica e tal. Entendeu? Ele tem naquela semana ali, ele tem só espaço para uma atividade. E aí, se ele treinar jiu-jitsu, tá toda hora batendo e forçando a lesão. Então, puxa ele para a preparação física, tira um pouquinho o jiu-jitsu nessa semana, porque ele tá com uma lesão e você precisa dar atenção para essa lesão. Consegue entender que não é uma receita de bolo? Depende muito de muitas coisas? Beleza? Deixa eu anotar aqui. Posso malhar e fazer preparação física? Tá, vou responder aqui pergunta e tem mais uma coisa que eu tenho que falar que eu não falei ainda. Qual o próximo campeonato que eu vou? Então, esse ano não, tá? Eu não me preparei para esse ano, eu fiz a quarentena, não treinei em toda a quarentena mesmo, né? Na parte de isolamento total. E aí quando eu voltei, eu tenho muitas lesões no corpo. Eu priorizei fazer essa fase de volume alto como uma fase base e não como uma fase específica. Por isso eu não vou entrar para lutar, porque agora, se eu for entrar para lutar, eu vou ter que fazer um jogo de amarrão mesmo, não vou conseguir abrir o jogo, porque o meu corpo vai responder melhor em volume alto e não em intensidade alta. Se eu tentar jogar uma intensidade, se eu tentar dar uma blitz muito forte, eu vou descompensar muito rápido. Então, nesse momento, não é ideal eu estar fazendo uma competição, tá? Agora, se a minha equipe precisasse, como precisou no início do ano, que eu não estava também treinando em intensidade alta, só volume, e eles precisaram para eu competir, eu fui lá e competi e fiz um jogo mais travado para poder, porque eu sabia que eu suportaria a luta de boa até o final, mas não conseguia dar blitz. Então fiz um jogo mais reservado. Olha só que interessante, quando você entende a fase que você está treinando e o que essa fase vai fazer no teu organismo. Eu sei a fase que eu estou treinando, eu sei o que isso vai fazer no meu organismo e sei como eu vou me comportar na competição para poder aproveitar o máximo que o meu organismo agora pode propor ali, ou no caso, pode oferecer na hora da luta. Consegue entender isso? Olha que interessante, né? Isso é treino, isso é planejamento, beleza? Agora, se eu estivesse perto do Mundial, eu já estaria treinando intensidade e aí a gente pode dar aquelas blitz lá legais, né? Mas ano que vem, se Deus quiser, eu tô competindo. Irene, a psicóloga, galera que precisa aí de psicólogo, tá? A Irene tá aí. Uns 7 anos estou sem treinar. Sou preta do Pimenta. Então é braba, hein? Meu último retorno senti muito. Qual a dica? A dica que eu te dou primeiro é honestidade com você mesmo. Se você tiver honestidade com a sua realidade, eu falo isso de honestidade existencial. Se você tiver honestidade com a sua realidade, você vai conseguir treinar melhor. Qual é o problema com a gente, tá? É porque a gente que treinou forte, e possivelmente por você ter sido aluno do Pimenta, né? Você deve ter treinado muito forte. O Pimenta tem uma pegada de treino, né? Ele tem uma visão de jiu-jitsu assim, bem pra frente, né? E ele exige mesmo dos alunos dele, é uma característica dele. Então, às vezes você estava numa fase muito boa, aí você parou, aí quando você volta, a sua cabeça acha que você consegue fazer exatamente o que você fazia. E qual é o problema disso? Existe um princípio do treinamento que se chama destreinamento, né? Que é o princípio da reversibilidade, tá? O que isso quer dizer? Ou da continuidade. Quando você treina, você tem adaptação. Se você para de treinar, você perde a adaptação. E aí, essa adaptação que você perde, teu corpo voltou a ser de um sedentário. Você não tem mais adaptação de jiu-jitsu. Perdeu pegada, perdeu todas as proteínas e enzimas e mudanças musculares e cardíacas e tudo que você mudou para poder treinar bem jiu-jitsu, articulares, né? Você perdeu.
E aí quando você volta e você tenta ir na mesma intensidade, você vai pagar o preço. E o preço é lesão. Eu tô te falando algo que eu já sofri bastante, tá? Eu tive várias lesões e parava, e quando eu voltava eu queria treinar do mesmo jeito, tinha lesão de novo. Quando eu realmente aprendi a treinar, aprendi a ser honesto comigo, né? As coisas andaram bem melhor. Então, só cuidado com isso, tá? Então, olha bem como que você tá agora, faça um bom planejamento, tenha um planejamento, tá? Tenha um planejamento de carreira mesmo. Seu treino tem que estar todo... por exemplo, quer ver? Eu falei que eu tô treinando alto volume, né? Se hoje eu tiver planejado para fazer 10 treinos, eu vou fazer os 10 treinos. Mas se tiver planejado para fazer 4 treinos, eu vou fazer 4 treinos. E se me der vontade de fazer o quinto, sabe o que eu faço? Não faço. Porque tá planejado. Quando eu planejei, eu tava com calma, sem emoção. Eu planejei ali, tá tudo certinho. Eu calculei, e realmente era para acontecer aquilo ali. Agora, na hora do treino, eu tô na emoção. E eu sei que na emoção, amigo, eu vou embora, vou sair treinando e no outro dia eu não sou ninguém. Então isso é muito importante. Então se tá no teu planejamento, faça. Se não tá, não faça. Isso é muito importante. Então eu aprendi a me escutar como meu treinador. Então botei na minha planilha, planejei com calma, sem emoção, o que eu tinha que fazer em cada dia. Então eu chego lá, hoje são 4 treinos, eu vou dos 4 treinos. Caraca, tô cheio de gás, tô cheio de energia. Não, hoje não, acabou. Só vou ficar olhando o treino, só acompanhar a galera. Isso é muito importante pra gente. Hoje, deixa eu só responder aqui o do Jorge. Depois eu respondo a outra. Foi mal, Jorge. Conselho pros velhos. Aí o conselho pros velhos vai vir já o que eu tava falando. Muito importante isso, né? Galera master. Esse conselho que eu dei ainda agora é importante. Não desrespeita, tá, o teu organismo. A maioria dos masters que eu conheço, a maioria mesmo, quer treinar igual adulto. Cuidado, presta bem atenção no que eu vou falar. Você não precisa treinar igual um adulto se você às vezes quer lutar como adulto. São coisas diferentes. Parece estranho, mas é exatamente isso. Você não precisa treinar igual um adulto se você quiser lutar como adulto. Então, se você quer fazer algumas competições no adulto, você não precisa treinar igual adulto. Porque a sua recuperação está mais lenta, sua fisiologia é outra, suas articulações são outra, sua produção hormonal está muito abaixo do que era, tá? A sua recuperação está muito abaixo do que era, sua capacidade de repor aquilo ali, a parte energética, está muito abaixo do que era. Se você lesionar um ligamento, um tendão, vai demorar 3, 4 vezes mais do que demorava antes, né? Então isso você tem que respeitar em você. Então o conselho que eu te dou é você ter honestidade de novo aí, né? Com você mesmo, tá? Primeira coisa. A segunda. Então, honestidade com você. A segunda, tenha um planejamento. Não temos tempo. Eu não tenho mais tempo para errar. Se eu errar agora, presta atenção, o jiu-jitsu em si ele já é lesivo. Vai vir uma cotovelada. Hoje eu tomei 2 porradas na boca. Tomei uma mãozada e tomei uma batida. Cara, já é lesivo. Pancada no nariz, torções, meu pé tá inchado, a ponta do dedo, né? Isso já é natural. E ainda vou criar lesões por excesso de treino. Então, primeira coisa, planeja o que você tem que fazer. Você tem que planejar a forma como você treina. Se você quiser resultados com saúde, tá? De forma correta. Prolongar a sua vida ainda competindo. Competindo bem. Cara, eu ainda tô competindo, mas pô, tá todo estupiado porque você não consegue parar. Então, pô, você não tá competindo bem. Você tá sobrevivendo. E a ideia não é sobreviver. A ideia é a gente treinar. Então, você tem que ter um planejamento. Você tem que... Então, você tem que ter honestidade contigo mesmo. Você tem que ter um planejamento. Você tem que conseguir, tá? Você tem que conseguir organizar o seu ambiente mental. Essa é a terceira coisa. Por quê? Porque, como eu falei, além de todas as partes que tem na luta envolvido com o teu ambiente mental, com a tua cabeça, além de tudo isso, você ainda tem você contra você mesmo, porque você se cobra o que você era antes. Então você tem que se organizar. Então quando
eu falar da honestidade agora, você também tem que ter uma consciência, tá? Você tem que ter uma consciência de fato e treinar essa consciência para que você possa... Cara, eu era um cara que eu dava cabeçada na parede se pudesse, treinando. Eu era maluco de treino mesmo. Quando eu tive essa consciência, comecei a ter consciência, cara, não posso fazer mais isso. Às vezes eu vejo gente que treina de forma inconsequente, eu evito, eu não consigo fazer isso. Eu consigo treinar forte, quem já treinou comigo sabe. Eu consigo treinar forte e treino forte. Outro dia um cara chegou pra mim e falou assim, não vou treinar não, porque eu só sei treinar forte. Assim, a pessoa treina de forma avassaladora. Eu falei, calma, peraí, treinar forte não é treinar inconsequente, são coisas diferentes. Eu treino forte, porém, eu sei treinar. E tem pessoas que eu evito. Tem momentos que eu falo assim, cara, esse cara aqui não dá pra treinar. Se eu treinar com ele, ele vai machucar. Eu tenho algumas hérnias, eu tenho lesão não sei aonde, eu tenho lesão não sei aonde, tenho lesão na mão, no pé, no joelho. Como todo master, lombalgia, tudo travado, meu braço desliga, às vezes fica dormente, parte do rosto também. Aí eu vou treinar de qualquer jeito pro maluco sair me arrebentando, e aí depois eu não vou competir. Não tem lógica nenhuma. Meu objetivo é a competição e não treino. O treino ele tem que me dar suporte para eu competir bem. Consegue ter nisso? O treino tem que me dar suporte para eu competir bem. Senão, eu vou morrer no treino e não vou conseguir competir. Dorzinha boa. Não, que isso, jamais, Jorge. Ússia. Vamos lá. Você pretende competir o Brasileiro em São Paulo? Ano que vem, se tudo... Olha só, vamos lá. Eu não faço muitas competições, tá? Galera que... Obrigado aí por que gosta de me ver competindo, né? Eu não faço muitas competições. Então, eu escolho algumas pelos excessos de lesões que eu tenho e, na verdade, também pela gravidade das lesões que eu tenho. Então, eu não posso ficar competindo toda hora. Mas, porque se eu competir toda hora, preste atenção, eu teria que estar treinando em alta intensidade sempre. E eu não vou conseguir treinar em alta intensidade direto, porque meu corpo não suporta isso. Então, eu treino muito em volume alto, em baixa intensidade. E eu dou intensidade alta só para as competições que eu preciso. Quais são elas? Brasileiro, principais, brasileiro, mundial. Ponto. E aí, quais vêm ali? Brasileiro de equipe, quando a minha equipe me escolhe, por 2 anos seguidos me escolheram, né? Eu agradeço. Não gosto de lutar com um cara mais pesado em competição. Porém, o brasileiro de equipe é diferente, a ideia é diferente ali, então eu acabo lutando até no leve ali. E graças a Deus tem dado certo até agora. Internacional Master e um Rio FAO ou Rio Inter. Normalmente são 5 competições. Dificilmente eu faço outras, dificilmente, mas pode acontecer. Então essas competições eu me preparo. O que acontece? Se eu tivesse que tirar alguma competição, eu tiraria todas menos o brasileiro e o mundial, que são o meu foco. Então, eu me preparo para essas, as outras vão acontecendo no percurso. Tanto que quando eu volto do Mundial, eu dou uma baixada no treino, né? É só recuperativo para poder lutar o brasileiro de equipe depois, e normalmente eu luto bem, porque eu não volto treinando forte. Ussi. Aí. Parei de treinar por 3 anos e quando voltei tive 3 estiramentos musculares na coxa em um período de 4 meses. Musculação é uma boa? Então, qualquer atividade que você vá conseguir fortalecer as suas musculaturas e as suas articulações. Pode ser musculação, pode ser qualquer outra atividade que tenha uma boa coordenação com o teu treino de jiu-jitsu. Porém, tá? 3 estiramentos em 4 meses você treinou de forma equivocada. Cuidado com isso, tá? Cuidado com isso mesmo. Tem que ter consciência para treinar e tem que respeitar o seu corpo. Cuidado mesmo. No primeiro estiramento que você teve já não era para você ter tido o segundo. Já era para parar, sentar e procurar pessoas para te ajudar a planejar seu treinamento. Galera, onde você treina, você tem que ter um planejamento. Senta com o teu professor de jiu-jitsu, ou se você é o professor, você senta, rabisca no papel ali, bota um planejamento de como que o pessoal tem que treinar em cada momento, pois isso vai diminuir muito os estresses de treino em relação à lesão desnecessária. Vai ajudar pra caraca. E não é algo tão bizarro assim de fazer, né?
Vamos lá. Tem como fazer uma preparação mais moderada? Como vou... Ah, tá. Era a pergunta. Tem sim. A preparação física, ela pode ser... Como eu falei, ela pode ser... Não é só para competidor, ela é para praticante também. Inclusive, muitas pessoas que me procuram, que para montar, são praticantes só querem melhorar a sua capacidade de treinar, porque gosta de treinar e quer desenvolver bem no treino. Não é competidora. Assim, a preparação física, como eu falei, só tem que respeitar as fases do treino, a fase do jiu-jitsu. Ela tem que ter uma ligação com o jiu-jitsu. Senão vai ser só uma musculação. Por exemplo, tu vai lá, eu quero ficar com bíceps grande. Não tem lógica pro jiu-jitsu. Quer ficar com bíceps grande? Beleza, foca lá, mas que isso vai te ajudar no jiu-jitsu? Sem nada. Consegue entender isso? E é isso mais ou menos que você tem que ter dentro do seu planejamento aí para poder não ficar treinando em exagero desnecessariamente. Beleza, galera? Poxa, nosso tempo tá acabando. Espero que tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado, nem quem ainda tá aí. E deu pra responder bastante perguntas, é legal pra caramba. Eu gosto quando tem pergunta porque acabo fazendo algo que realmente está interessando vocês. Alguma pergunta ainda? A gente tem aqui uns 3 minutinhos ainda. Pode fazer aí, senão a gente fecha. Agradecer, galera, e falar, galera, eu botei aqui, ainda tá no meu perfil. Eu fiz um grupo, algumas pessoas, e eu até agradeço isso, tá? Eduardo Sol, a Bel Oliveira, entre outras pessoas, né? E já foram para a competição. Não são pessoas, tá? Que são meus alunos direto. Foram para a competição e usaram as frases que normalmente eu falo aqui, que eu divido com vocês, e mostraram e me deram esse feedback positivo de quanto essas frases ajudaram eles. Aí eu falei assim, cara, as frases que eu uso, a forma como eu penso na parte psicológica, tem ajudado outras pessoas que não são do meu convívio, do meu dia a dia. Então assim, toda segunda eu mando mensagem para os meus alunos. Aí eu criei um grupo no WhatsApp só para isso. O grupo não é aberto, não tem mensagens de outras pessoas, você não vai interagir com ninguém. É só clicar ali, se inscrever no grupo e toda segunda-feira tu vai receber uma mensagem que eu faço para os meus alunos. Uma mensagem positiva ou de reflexão que vai te ajudar no jiu-jitsu e na vida. Se você quer isso, galera, vai lá e se inscreve. É só para isso mesmo, tá? Não é intuito de vender nada, não é intuito de... É só pra galera que gosta, que eu percebi que tem um carinho pelo meu trabalho e pela forma como eu penso nessa parte psicológica. E quem me acompanha sabe que eu penso muito nisso. Pô, obrigado aí. Que bom, Rafael. Obrigado aí pelo carinho. Obrigado por que eu sou diferenciado. Pô, show de bola. Que maneiro o feedback de vocês. Caraca, eu vou responder essa aqui. Galera, 58. Vou responder aqui. Tomara que não caia. Mas vamos lá. Natação é bom pro jiu-jitsu? Não. Presta bem atenção. Jiu-jitsu é jiu-jitsu, tá? E natação é natação. Por que eu tô falando? Mas isso é lógico, Lúcio? Não é tão lógico assim. As pessoas acham que fazendo natação elas vão melhorar o jiu-jitsu. Não. Agora, se ela pegar uma preparação física na água, voltada para o jiu-jitsu, que tente respeitar as condições do jiu-jitsu, aí a gente pode começar a pensar. Mas as adaptações que ele vai ter na natação, ela vai chegar uma hora que ela se distancia muito do que o cara precisa no jiu-jitsu. Eu não aconselharia você ir fazer natação para melhorar o seu condicionamento no jiu-jitsu. Mas melhora a minha respiração. A capacidade que você tem de captar oxigênio já é muito boa. O que você tem ineficiente é a capacidade de pegar esse oxigênio e utilizar na musculatura. E na natação, a forma, a dinâmica muscular, o movimento que você tem ali, a temperatura, tudo que está envolvido naquilo ali, como eu falo, a gravidade, tudo aquilo ali não tem nada a ver com jiu-jitsu. E você vai acabar você de repente vai investir um dinheiro que não vai ser tão útil para você assim. Galera, 59,48. Se cortar aqui, eu abro só para responder essa pergunta.
Mas tomara que o Instagram nos dê um tempinho aí. E consegue entender isso? Então, ou se passamos, que show de bola. Se você... A natação, ela vai... As pessoas falam assim, mas ela ajuda... Lúcio, eu tenho asma. E aí eu preciso de uma capacidade maior das musculaturas que vão expandir minha caixa torácica. É boa a natação? Preste atenção. Mas ela vai ser boa para sua asma. Agora, ela não vai te dar condicionamento para o jiu-jitsu diretamente. Consegue entender isso? Lúcio, eu vou correr. Isso é bom pro jiu-jitsu? Não. Por quê? Porque não tem nada a ver com o teu jiu-jitsu. Por que você vai fazer a natação? Por que você vai fazer a corrida? Lúcio, eu vou fazer a natação, eu vou fazer a corrida porque eu quero condicionamento aeróbio. Ponto. Para tudo agora. Vamos lá. Vou fazer isso aqui. Eu não achei que eu não ia fazer isso hoje, mas eu acho que eu vou ter que fazer isso aqui. Muito tempo que eu não faço isso. Olha aqui no meu olho. Tá vendo meu olho? Só para você ver que eu estou observando. Preste atenção. Se você quer condicionamento aeróbio, o que é o condicionamento aeróbio para a luta? Condicionamento aeróbio é conseguir captar mais oxigênio, conseguir transportar mais oxigênio e principalmente conseguir utilizar mais oxigênio nas musculaturas da luta. Isso é condicionamento para a luta. Vamos lá, a corrida e a natação vai te ajudar a captar mais oxigênio, vai te ajudar a transportar mais oxigênio, mas vai ser super ineficiente em você utilizar oxigênio nas musculaturas que você utiliza na luta. Consegue entender isso? Agora a luta pode fazer isso. A própria luta pode fazer isso. Por que tu vai procurar em outro lugar? Senta, papel e caneta aqui, tá aparecendo? Papel e caneta, senta, planeja. A própria luta vai te dar isso, cara. Não precisa correr para outro lugar. Vai ser perda de tempo se você pode fazer isso na própria luta. Então, o conselho que eu te dou é isso. Beleza? Agora que eu vi quem perguntou, vai tomar um cascudo. Olha só, eu estou respondendo e não li quem está perguntando. Felipe, tu vai tomar um cascudo. Você vai estar comigo alguns dias desse aí? Mas essa é brincadeira. Eu amo meus alunos, galera. E só que às vezes o amor dói. Então, já sabe. Beleza? Respondido, Felipe? O Bruno é mergulhador. Se natação fosse bom, diz aí, Bruno, como é que você estaria? Se professor Emerson, tranquilo? Alguma pergunta, galera? Fecha, não fecha? Muito bom. Brincadeiras à parte, né, galera? É muito legal essa troca. Claro, a gente não é obrigado a saber tudo, então, conforme a gente vai estudando, por exemplo, essa sacada aí da diferença artéria venosa e oxigênio, a faculdade não me deu, tá? Eu descobri isso depois, fazendo outros cursos. Infelizmente, na faculdade não foi abordado dessa forma. A forma como foi abordado foi de outra forma, não me explicaram isso. Então, assim, ficou muito vago o conhecimento em relação a isso. Mesmo formado no início, eu tinha um pouco dessa ideia que não era o ideal. Eu poderia ter saído da faculdade com conhecimento muito mais amplo dentro da luta. Eu acabei sendo focado muito para corrida, natação, né, atletismo, natação e futebol, que é o que mais se fala em faculdade, infelizmente, para a galera da luta. Mas, graças a Deus, né, a gente tem a capacidade de mudar a qualquer momento o nosso ambiente, nosso conhecimento, desde que a gente se empenhe para isso. Beleza, galera? Muito obrigado, vou fechar aqui. Obrigado mesmo, um grande abraço para todo mundo. Obrigado a quem ficou até o final. E, galera, agradecer muito o carinho. A galera que tem compartilhado os posts, tá? Eu sempre falo isso, vou voltar a falar aqui, que eu acho que merece mesmo. Os meus posts são de conteúdo, não são posts que viralizam. Então, quando eu encontro pessoas que pensam como eu penso, compartilham o meu post e acabam me ajudando, né, a transformar esse conhecimento, a ampliar o conhecimento, eu fico muito agradecido por isso, tá?
Não, dificilmente você vai ver eu fazendo algum post de piada, de zoação, né? É muito difícil isso acontecer. Não vou dizer que eu nunca vou fazer, que pode ser que seja algo bem rotineiro, assim, de uma situação do dia a dia. Se for, vai pro Stories, não vai pro meu feed, né? Porque vai sair 24 horas, é uma brincadeira nossa. Mas aqui no feed, dificilmente você vai ver isso. Beleza? Porque eu prezo pelo conteúdo, eu prezo pelo conhecimento. E é isso que eu tenho tentado fazer com vocês e para vocês aqui. Brigadão aí, galera. Grande abraço. Vamos que vamos. Essa semana vai ser corridona. Tem graduação da GFT aí, quinta-feira. Tem Grande Slam, né, sexta, sábado e domingo, né? E eu estarei lá, firme e forte com a galera, para estar torcendo por todo mundo. Grande abraço, galera. Vou fechar aqui.